Bom dia, tudo bem? A mensagem que Deus colocou para mim hoje, ela diz assim: só com a ajuda do Senhor conseguimos amar e perdoar, não importa o que aconteça. Senhor, tende misericórdia de nós. Perdoa, Pai, todos os nossos pecados. Livra-nos de todo mal. Nos afasta de tudo aquilo que não vem de Ti. Nós agradecemos, Senhor, por mais esse dia, pelo alimento, pela palavra, pela presença. Aceita, Senhor, essa nossa oração, esse nosso louvor, pois nós Te amamos, bendizemos, adoramos. Somente Tu é o nosso Deus e em Ti confiamos. Amar está além de ser uma vontade. As pessoas não nos amam porque nós não merecemos. Elas não nos amam porque o Senhor não está com ela. Nós só podemos amar na presença de Deus, porque é o Espírito Santo quem nos capacita e nos torna aptos a amar. E o que é amar? Amar é cuidar, é fazer direito, é se permitir ser dominado a todo instante pelo Espírito Santo. O amor é Deus se manifestando através de nós. E o perdão? O perdão é aquele que deixa Deus ser a justiça, que não busca os seus próprios interesses. Porque na verdade a dificuldade que nós temos de perdoar alguém é porque nós esperávamos algo e essa pessoa acabou não nos dando. Nós colocamos o preço nas coisas e ela não quis pagar e por isso ela não merece o nosso perdão. Todos nós somos falhos. Na ausência de Deus, na presença de Deus, tomados pelo Espírito Santo, nos tornamos a imagem e a semelhança de Deus. Então existe uma condição. Uma coisa é você estar no meio da escuridão, a outra é você viver no meio da luz. Quem é a luz? O Senhor é a luz, a palavra é a luz. A nossa entrega, a vontade de estar perto de Deus. Quando nós buscamos o Senhor de todo o coração, quando nós oramos ou quando nós conversamos com Deus. Porque orar nada mais é que conversar. Perdoar nada mais é que deixar que Deus resolva, pois Ele é justo, Ele é o juiz. Se nós servimos a Deus, algo é maior do que nós. E esse alguém, ele vai tomar as nossas dores. Ele entende que nós vivemos uma batalha espiritual. Nós precisamos querer obedecer a Deus primeiro. Nós precisamos renunciar tudo aquilo que nós fizemos no passado. Reconhecer a nossa culpa. Não colocar a culpa em alguém. O que adianta você ter a razão? Tá sozinho. Tá triste, não para de falar no que aconteceu, um minuto sequer, o tempo todo não consegue aceitar. E sofre, 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 mas na foto tá aquele sorriso lindo. Na foto tá mostrando que tá empoderada, que tá ótima. Todos nós sabemos que não está. Todos os relacionamentos sem Deus, eles vão machucar, cedo ou tarde. E não tem relacionamento seguro. Pode ser de pai, pode ser de mãe, pode ser de irmão, pode ser de amigo, pode ser no trabalho, possa ser qual for, não importe o tempo que passe. Quanto mais você se aproximar de Deus, mais a luz vai incomodar aqueles que não são. E você vai ser atacado. E não tem problema, porque quando nós nos posicionamos, o mal ele se incomoda. Porque ninguém chuta cachorro morto. Ninguém se incomoda com aquele que não passa nenhum tipo de risco. Se a gente vai lá em Lucas 6, versículo 27 a 29 e 31, a palavra do Senhor ela diz assim: mas eu digo a vocês que estão me ouvindo, amem os seus inimigos e façam o bem para os que odeiam vocês. Desejem o bem para aqueles que o amaldiçoam e orem em favor daqueles que maltratam vocês. Se alguém lhe der um tapa na cara, vire o outro lado para ele bater também. Se alguém tomar a sua capa, deixe que leve a túnica também.
façam aos outros a mesma coisa que vocês querem que eles façam a vocês. De quem são essas palavras? De Jesus. E Jesus está dando um entendimento maior, porque quando eu comecei a me converter e quando eu comecei a ler a Bíblia e eu passei nesse versículo, aquilo na minha cabeça explodia. E eu acho que eu fiquei uns 2, 3 anos, olha o tempo, para mim conseguir ler essas palavras e entender o que Jesus estava dizendo. Porque não são palavras difíceis de se entender. O problema é que a vida inteira a gente foi treinado para revitar, para bater de volta, para odiar, para xingar, para se manifestar, para querer colocar a pessoa no lugar dela. Se alguém faz alguma coisa que nós nos gostamos, hoje em dia, bloqueio, exclui, apaga, não olha mais na cara, não fala mais e ainda sai difamando para todo mundo que é canto, contando a sua versão da história. Porque a verdade Deus sabe. E cada vez que eu distorço a verdade, eu estou mentindo. E cada vez que eu minto, é o diabo que está agindo atrás de mim. Porque Jesus, ele me conhece. Se ele escolheu me perdoar, apesar de tudo que eu fiz, é porque ele sabe que eu não estava com ele. E aqui está o segredo da passagem que eu levei tempo demais para perceber. Porque enquanto a gente está se convertendo, a gente não acha que Jesus precisa estar conosco o tempo todo. É só no final de semana, era só na quinta-feira que ia na igreja, era só em determinados momentos. Então naquela 1 hora eu era a imagem e a semelhança de Deus, porque ali o Senhor habitava nos meus pensamentos. Mas saía de lá, ia buscar a minha vida e os meus interesses, e meio que aquela velha vida, ela voltava. Então a gente vivia à margem do novo e do velho. E isso não dá certo. O morno Deus vomita. Mas eu digo a vocês que estão me ouvindo. Quem está dizendo? Jesus. E o que Jesus está dizendo? Amem os seus inimigos e façam o bem para os que odeiam vocês. Poxa, mas como que eu vou amar os meus inimigos? Você não vai. Mas ele mandou eu amar e eu não vou? Não, quem ama é Jesus, não somos nós. E através do nosso comportamento, nós damos a oportunidade para as pessoas se arrependerem. Quantas vezes nós não estávamos chateados ou magoados com alguém que nós nem tínhamos a razão, e essa pessoa veio e fez uma coisa boa para nós, e depois nós ficamos arrependidos, ficamos sentindo mal. Quando um decide amar alguém que não merece ser amado, essa pessoa ela toma uma lição. Lá em Provérbios o Senhor diz, olha, faça por aqueles que não mereçam, porque assim você vai colocar brasa na cabeça deles. Essa pessoa vai queimar, porque ela consegue reconhecer que ela não merecia aquilo. Então quando Deus diz, amem os seus inimigos, o que Ele está dizendo? Eu estou capacitando vocês a amar todas as pessoas. Enquanto vocês estiverem comigo, vocês vão conseguir amar todas as pessoas. E façam o bem para os que odeiam vocês. Poxa, mas essa pessoa me fez o mal, eu vou fazer o bem. Nós só podemos dar aquilo que nós temos para nós. Se Jesus está conosco, o que nós temos para oferecer? É o bem. Então nada mais Jesus está dizendo. Enquanto vocês estiverem comigo, vocês serão como eu sou. Já ouviu essa parte? Eu sou. Nós seremos como Ele é. E é por isso que nós conseguimos amar os nossos inimigos. E é por isso que nós conseguimos cumprir aquilo que nós prometemos, fazer o bem para as pessoas que não merecem. E aqui sempre tem um parêntese, porque isso não quer dizer que eu vou viver numa relação abusiva, que eu vou ficar aguentando apanhar, que eu vou fazer. Não funciona desse jeito.
O problema é que quando nós escolhemos as coisas, nós escolhemos longe de Deus. Depois nós despertamos e aquela velha vida, ela tá lá. E a gente começa a olhar e fala, eu não me encaixo mais nessas coisas. As coisas que eu gosto, eu já não gosto mais. E a gente começa a passar por um processo de purificação. Mas tudo tem um tempo. Da mesma forma que eu demorei 3 anos para conseguir compreender o que Deus estava dizendo, foi porque o meu entendimento e porque a minha sabedoria aumentou? Não. Foi porque eu senti que quando Jesus estava comigo, eu conseguia fazer desse jeito. Então a Bíblia, ela não é um livro que nós discernimos com o nosso raciocínio, mas é um livro que nós só vamos compreender o que está sendo dito quando o Espírito Santo estiver em nós. Desejem o bem para aqueles que o amaldiçoam e orem em favor daqueles que maltratam vocês. Jesus, ele veio para buscar os perdidos, para que todo mundo pudesse ser salvo. A palavra fala lá em Pedro que Deus não está demorando. Ele é paciente para que todos nós possamos nos salvar. E vai ser através da nossa vida, da nossa paciência. Nossa não, né? Porque é a presença de Deus que nos dá essas características, mas é a nossa fé. A fé, ela é nossa, sim, porque nós escolhemos ler a palavra de Deus, nós escolhemos nos relacionar com Deus. Esse é o livre-árbitro. Você pode escolher se vai ou não. Só que só vai colher aquilo que você plantar. Então nós chegamos num ponto onde nós não queremos mais fazer distinção sobre as pessoas. O nosso papel é amar, o nosso papel é evangelizar, o nosso papel é servir. Se o Senhor, ele pede para que nós façamos algo, eu vou olhar a pessoa e vou falar, Jesus, você me desculpa, mas esse eu não vou obedecer. Desobediência, pecado. Você teria coragem de Jesus pedir para você fazer alguma coisa? Será que seríamos como Ananias, quando ele pediu para que ele fosse abençoar Paulo, e ele disse, você tem certeza, Senhor? Esse mata os cristãos, esse nos persegue, é esse mesmo? Você tem certeza? Deus tem certeza sim. Porque quando nós estamos servindo a Deus, é Ele que vai tomar as nossas dores. Existe uma diferença, existe uma grande diferença entre você estar lá obedecendo a Deus e você estar lá por você, querendo fazer por você as coisas. Então nós estamos a serviço de Deus, praticando as coisas que o Senhor nos ensinou. Se alguém lhe der um tapa na cara, vire o outro lado para lhe bater também. Quando nós estamos na presença do Espírito Santo, não vai ser através da agressividade que nós vamos nos fazer ser ouvidos. Quando eles foram crucificar Jesus, e aquelas pessoas chegaram, e Judas traiu com um beijo, qual foi a primeira coisa que eles fizeram? Tiraram a espada e cortaram a orelha de quem estava indo lá prender ele. E Jesus disse, opa, não é assim não. Nós não vamos usar as armas dele. Quando Deus ele fazia um milagre para que o povo pudesse vencer a batalha, eles não moviam um dedo. Eles não venceram lutando pela própria força. Eles venceram pelo sobrenatural, pelo poder de Deus. Então se alguém vier te agredir, se chegar nesse ponto disso, não é para você fazer de volta o que ele está te fazendo. Porque se essa pessoa tivesse tomada por Deus, ela não estaria agredindo. E aqui nós entendemos o que é o comportamento de Deus e o que não é. Se alguém tomar a sua capa, deixe que leve a túnica também. Façam aos outros a mesma coisa que querem que eles façam a vocês. Então mesmo que alguém vier te prejudicar, mesmo que alguém vier pegar alguma coisa que você sabe que ela não teria direito, deixa levar. Porque aquilo que ela está levando, aquela capa, você acha que é sua ou é a capa de Deus? Você acha que a vida dessa pessoa vai se tornar o quê? Você acha que isso vai se tornar bênção ou maldição na vida daquela pessoa? É aqui que está o ponto. É o Jonas dentro do navio, onde Deus disse, olha, vai para Nínive. Jonas pegou o barco para a Espanha. Desobedeceu, só virou maldição dentro daquele barco.
E a vida da pessoa que pegar qualquer coisa sua, que ela não tem o direito, qualquer coisa, Deus vai restituir para você e vai virar uma maldição. Então você vai ter 10 vezes mais. Aquela pessoa, até o pouco que tem, será tirado. Não se preocupe. Qual que tem que ser a nossa preocupação? Façam aos outros a mesma coisa que querem que eles façam a vocês. E nós já percebemos que todas essas atitudes só podem ser feitas na presença de Deus. Então eu só posso fazer isso se Jesus estiver comigo. Se você tentar fazer isso sem Deus, não vai conseguir. Talvez seja essa a razão de você fracassar por tantas vezes. Primeiro, aumente a sua fé, lendo a palavra de Deus. Comece lá no Novo Testamento, livro de Mateus, e vai seguindo uma folha por dia. Se você tem dificuldade com as palavras da Bíblia, tem uma Bíblia que é numa tradução que é mais simples. Chama NTLH, Nova Tradução da Linguagem de Hoje. Se você pesquisar no Mercado Livre, com R$20 você compra. Se você quiser aplicativos de celular, tem um número de telefone do WhatsApp, pode mandar uma mensagem, o Lucas vai te dizer, olha, o aplicativo é esse e é gratuito. Eu não estou aqui vendendo Bíblia nem nada, eu estou aqui anunciando um caminho para aumentar a sua fé de graça. E depois não tem pegadinha, não tem nada não. O teu dinheiro, o teu dízimo, sabe como que você vai dar? Você vai comprar Bíblias depois para dar para outras pessoas e tá pago. É assim. É o bem a troco do bem. Façam aos outros aquilo que você gostaria que eles fizessem por você. Se a gente continua lá em Colossenses 3, versículo 13 a 15, a palavra do Senhor ela diz assim: não fiquem irritados uns com os outros e perdoem uns aos outros, caso alguém tenha alguma queixa contra outra pessoa. Assim como o Senhor perdoou vocês, perdoem uns aos outros. E acima de tudo, tenham amor, pois o amor une perfeitamente todas as coisas, e que a paz que Cristo dá dirija vocês nas suas decisões, pois para essa paz Deus os chamou a fim de tomarem um só corpo, e sejam agradecidos. Então Paulo, nessa carta aos Colossenses, ele está orientando as pessoas. Primeiro que se essa carta é ao Colossense, é a igreja de Colossos, ou vamos melhorar, são as pessoas que estavam buscando se converter a Deus. Então esse mandamento, essas instruções, vai servir para todas as pessoas? Não. E aqui nós voltamos de novo a entender que as coisas de Deus só fazem sentido quando Deus está conosco. Se eu te falasse que existe um arco-íris, que existe diversas cores, e você só vivesse na escuridão, você nunca iria acreditar. Porque apesar de você ter olhos, você nunca poderia ver, porque a nossa visão depende da luz. Então essas coisas só podem ser praticadas na presença de Deus. Assim como as cores na escuridão, elas deixam de existir. O perdão e o amor na ausência de Deus, eles não existem. Por mais que as pessoas tentem dizer, eu te amo, e eu isso, e eu aquilo, vai chegar um momento onde ela vai ter que tomar uma decisão, porque ela vai pensar no que os outros vão pensar, no que os outros vão imaginar, e não sei o que, e elas sempre se preocupam mais com o que as pessoas pensam, do que com o que Deus pensa. Então, se ninguém vê e ninguém saber, tá tudo bem, se alguém souber, não pode. E é sobre essas coisas que o Senhor tira, porque Ele fala, não existe nada oculto que não será revelado. Justamente quando a gente acende a luz, quando nós saímos de trás de uma cortina, onde quais nós nos escondemos a vida inteira, nós percebemos o quão nu nós estamos, o quão imperfeito, mas também damos a oportunidade do Senhor Ele modificar tudo aquilo que existia dentro de nós. Não fiquem irritados uns com os outros. Não é contra a carne ou sangue que nós temos que lutar, mas contra as potestades e os espíritos e as forças que estão espalhadas pelos ares.
Então todas as vezes que alguém vem me atacar ou me diz algo que, entre aspas, me machuca, porque depois vai chegar um ponto que nada mais vai te machucar, porque quanto mais nós nos aproximamos de Deus, mais nós somos curados e menos gatilhos emocionais nós temos. Então já não importa quando as pessoas nos rotulam por alguma palavra, você é isso, você é aquilo, você... No passado você pode ter cometido todos os erros. Se hoje você não comete mais, não tem por que rotular a tua vida como se isso fosse você. Longe de Deus, todos nós erramos. Então eu já não vou mais ficar irritado, magoado, chateado, já não vou ter mais inimigo, já não vou ter ódio. Tem pessoas que eu tenho mais dificuldade de amar? Sim. Se eu tivesse a oportunidade de evangelizar, eu evangelizaria? Com certeza. Porque eu sei que o que falta nessas pessoas é Deus. As pessoas que mais nós temos dificuldade de nos relacionar porque elas não têm Deus. Então eu vou deixar minha unção e ir embora por causa de uma pessoa? Faça uma escolha. Quer ficar irritado, chateado ou magoado com alguém ou quer ficar longe de Deus? Viu como não faz sentido abrir mão da glória de Deus e da bênção de Deus, da proteção de Deus e daquele que nos amou e nos resgatou por causa de uma pessoa e de um comportamento que foi influenciado e inspirado pelo diabo? Perdoem uns aos outros. Se a pessoa é cristã e eu sou cristão, esse é o caminho óbvio, porque o Espírito Santo vai fazer nós dois termos os mesmos comportamentos. Caso alguém tenha alguma queixa contra outra pessoa, eu tenho que aparar as arestas, eu tenho que me permitir me aperfeiçoar. Eu tenho que ser o ponto de equilíbrio das coisas. Eu não tenho que ficar esperando que os outros façam. Porque se eu estou tomado por Deus, o poder está em mim. Eu vou ficar perdendo tempo a troco de quê? Já vai e resolve. Tem coisas que são mais complicadas de resolver? Sim. Porque nem toda solução ela passa dentro da nossa vontade. Nós temos que ter sabedoria para resolver as coisas da forma que elas não vão criar problemas lá na frente. Porque quantas vezes nós não fomos imediatistas e arrumamos um problema ainda maior. Assim como o Senhor perdoou vocês, perdoem uns aos outros. Se o Senhor me perdoou, é sinal que Ele me aceitou. Se Ele me aceitou, o Senhor está comigo. E se Ele está comigo, eu tenho as características que Ele tem. E eu consigo fazer o que Ele faz. Então é por isso, pelo Senhor ter me perdoado, eu estar em comunhão com Ele, que eu consigo perdoar outras pessoas. E perdoar não é que o outro me peça perdão, mas é que eu deixo que Jesus cuide da vida dele, da punição que ele merecer. Ontem nós não falamos sobre o livro da vida, que existiam 2 livros. A pessoa, enquanto ela não perdoa, ela fica naquele outro livro lá. Naquele livro que no final joga no inferno. O que você quer? Você quer estar de qual lado? Quando você perdoa, vem pro livro da vida. Quando você não perdoa, fica no outro. Aí você escolhe. A gente nunca sabe o dia de amanhã. Nunca sabe quando uma doença vai acontecer. A gente nunca sabe quando um acidente ou quando a própria pessoa vai tirar a vida. A gente nunca sabe. A gente não sabe o que está acontecendo. Só que uma coisa é fato. Nada que acontece está além dos planos de Deus. Desde uma criancinha que morre. Aquilo tinha um propósito. Ela já deu o recado que ela tinha para dar. Davi teve um filho que aconteceu exatamente isso. Isso quer dizer que Deus não amava Davi? Poxa, mas quem que... Esse é o ponto, é que a gente acha que a graça é essa vida. Essa vida é a desgraça. O céu não tem ranger de dente, não tem choro, não tem lágrima. Então, hoje você não está aqui. Amanhã você vai estar no céu? Não sei onde tá as tuas obras. Você vai encontrar essa criança de novo. Mesmo aquelas mães que perderam os filhos ainda, que nem chegaram a gestar. Vai encontrar todo mundo de novo. Então será que nós não deveríamos estar preocupados? Que é o que Davi concluiu. Ele disse, olha, aonde eu estou, ele não pode vir, mas aonde ele está, eu posso ir. Então ficou para Davi buscar o filho agora. E a gente fica buscando vida só nessa vida. E acima de tudo, tenham amor, pois o amor une perfeitamente todas as coisas. Tenham amor. O que é isso? Tenham Deus, tenham Jesus.
Pois Deus une perfeitamente todas as coisas. Existe união sem Deus? Existe relacionamento sem Deus? Existe amizade sem Deus? Existe casamento sem Deus? Existe família sem Deus? Não existe. Nada existe sem Deus. Duas coisas, elas não conseguem ficar próximas sem Deus por muito tempo. Vai gerar briga, vai gerar desentendimento, vai ter falta de harmonia, vai ter palavra, vai ter um monte de coisa. Então nós sabemos que cabe a todos nós essa busca. Não é ter um que busca mais e um que busca menos. O meu irmão, ele já leu, eu não leio. Cara, não funciona assim. O alimento, ele é diário para cada um. Você quer ser uma pessoa que vai trazer problemas ou vai trazer soluções para as pessoas? É o jeito que você vive a tua vida. Você tem maturidade para entender que você tem que ser responsável pelas consequências? Porque às vezes a gente acha que o pai e a mãe tem que ficar pagando conta, o marido, o outro, porque é descontrolado. Sabe, começa a viver baseado nessa vida. O que você precisa, você já tem. Tudo que você precisa já está dentro de você. Você não precisa de uma roupa nova, de um sapato novo, de um perfume novo, de nada novo. Porque tudo que é novo para você é velho para Deus, porque Ele já está cansado de ver essa pessoa. Não é os teus cílios maiores, não é a tua boquinha de pato, não é o teu cabelo que é amarrado um fiozinho embaixo, não é o peito grande, não é a estria, não é nada dessas coisas importa. Nada. Sem Deus, nada disso vai adiantar. Vai gastar todo o dinheiro que você tem achando que o amor não te encontrou, sendo que o amor é Deus. E Deus, Ele já te encontrou faz tempo. Você que não consegue reconhecê-lo. E que a paz que Cristo dá dirija vocês nas suas decisões. Aqui está a lição mais importante de tudo. Porque às vezes eu vejo pessoas pedindo conselho, ou pessoas que sonham com alguma coisa, ou pessoas que estão sentindo as coisas. Os nossos sentimentos é Deus falando, principalmente se você busca Ele. Como eu tomo as minhas decisões? E que a paz que Cristo dá dirija vocês nas suas decisões. Então, quando eu sinto paz, é o que Deus quer. Quando eu estou perturbado, Deus não quer. É simples assim. Não tem meio termo, não tem mais, não tem nada. Por quê? Se você está ficando perturbado e ainda quer, você está querendo porque você quer. Então você sabe que dali em diante você vai sozinho. Se você está em paz, independente do que seja, Cristo está junto de você. Pois foi para essa paz que Deus os chamou, a fim de formarem um só corpo. Olha a união que Deus nos dá, um só corpo. Então nós nos tornamos um só corpo enquanto nós sentimos paz, porque enquanto nós sentimos paz, o Espírito Santo está em nós. Então se tem coisas que atribulam o meu espírito, eu tenho que abrir mão, eu tenho que orar, eu tenho que entregar, não para que Deus modifique o meu coração, para que essas coisas aconteçam, mas que eu encontre a saída para que chegue até essa paz. E sejam agradecidos. O que ficou claro aqui? Que nós vamos encontrar pessoas que elas não vão saber lidar conosco, porque essas pessoas não têm Deus e não têm amor. Que tem pessoas que elas vão agredir, vão nos maltratar, mas isso não vai ser motivo para a gente deixar Deus de lado. Que nós vamos entrar em desentendimento com outras pessoas, mas também não tem problema, porque ainda assim, se nós estivermos unidos com Deus, nós vamos conseguir passar por isso. Que o amor é a base de tudo e sem amor não existe nada. E que a paz vai dirigir a nossa vida. Então nós oramos para ficar em paz, nós ouvimos o devocional, nós evangelizamos, nós ouvimos louvores. E enquanto estivermos sentindo em paz, nós continuamos fazendo. Enquanto você estiver vivendo a vida desse jeito, você vai perceber que você vai estar estável emocionalmente. A partir do momento que você começar a colocar novas coisas, você vai ver que tem coisas que vão começar a perturbar, porque não fazem mais parte da sua vida. E eu quero estar onde Jesus está. Amém? Que Deus abençoe cada um de vocês, que o Senhor Ele possa tocar o seu coração, abrir os teus olhos espirituais, que você tenha a força para renunciar a si mesmo, força para aceitar Jesus como seu Salvador, para ler a palavra de Deus todos os dias. Eu não canso de dizer, todos os dias eu digo a mesma coisa.
Se você recebeu esse devocional de alguém e não sabe se a pessoa vai mandar ou não, se você pesquisar no Spotify ou nas redes sociais, ou no Google, ou em qualquer mecanismo de busca, tem no Amazon Music, tem no Apple Podcast, tem no Spotify, tem em diversos lugares. Você pode dar todo dia, por volta mais ou menos das 7, ele é postado. Amém? Que Deus abençoe cada um de vocês. Feliz a nação cujo Deus é o Senhor. Um bom dia.